Desde o momento em que o Sol nasce até a chegada de uma nova estação, a nossa vida é toda regida por ritmos que vêm lá de cima, do céu. Mas o que exatamente impulsiona essa dança diária e anual? Vamos mergulhar nos movimentos fundamentais que definem o nosso tempo e o nosso mundo. Pois é, essas são as grandes perguntas, né? E a resposta? A resposta é bem mais interessante do que parece. Ela nos leva numa verdadeira viagem pela mecânica fascinante do nosso planeta. Para a gente entender o ritmo do planeta, primeiro a gente precisa focar em dois movimentos principais que a Terra executa sem parar, como se fosse um dançarino cósmico num palco infinito. O primeiro é a rotação. Dá para imaginar a Terra como um peão, sabe? Girando e girando no seu próprio eixo, sem parar. É justamente esse giro que cria a sequência de dias e noites, o ritmo mais básico das nossas vidas. E o segundo movimento é a translação, porque enquanto a Terra está girando, ela também está viajando numa longa jornada em volta do Sol. É uma viagem que leva um ano inteirinho e define o nosso calendário. Então, só para recapitular, rotação é o giro diário, que causa o dia e a noite. Já a translação é a viagem anual que a gente faz em volta do Sol. Os dois são super importantes, mas um deles tem um detalhezinho, uma peculiaridade que muda absolutamente tudo. E é aqui que está a grande virada da história, o detalhe que explica as estações do ano. A Terra, veja bem, ela não gira retinha, em pé. Ela tem uma inclinação, e essa inclinação é constante. Esse aqui é o número mágico. 23,5 graus. É a inclinação do eixo de rotação da Terra. E o mais importante de tudo é entender que essa inclinação não muda enquanto a gente orbita o Sol. Ela está sempre ali, apontando para a mesma direção no espaço. Para sacar o impacto dessa inclinação, a gente precisa conhecer o tal do plano da eclíptica. Imagina que é tipo a pista plana por onde a Terra corre em volta do Sol. O nosso eixo está inclinado em relação a essa pista. E é aí que a mágica acontece. Bom, agora é hora de conectar os pontos. Como é que essa inclinação constante, somada com a nossa órbita anual, cria o verão, o outono, o inverno e a primavera? Olha só, em uma parte do ano, a inclinação faz com que um hemisfério se incline em direção ao Sol. Os raios solares batem nessa região de forma muito mais direta, sabe? Como uma lanterna focada num ponto. E essa energia toda concentrada resulta em dias mais longos e no calor do verão. Aí, 6 meses depois, lá do outro lado do Sol, a mesmíssima inclinação agora faz esse hemisfério se afastar. A luz do Sol chega num ângulo mais raso, espalhando energia por uma área bem maior. E o resultado é o oposto, dias mais curtos e o frio do inverno. Então, o ponto crucial é este, é uma sequência lógica. A inclinação em direção ao Sol causa uma luz solar mais direta que concentra calor numa área menor. E isso cria o verão. É importante frisar, as estações são causadas pela inclinação e não pela distância da Terra em relação ao Sol, como muita gente pensa. Ok, mistério das estações resolvido. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Um dia tem mesmo 24 horas cravadas? A resposta, olha só, é que não é bem assim não. Acontece que existem duas formas de medir um dia. O dia solar, que é o que a gente usa nos nossos relógios, tem 24 horas. Ele se baseia no tempo que o Sol leva para voltar à mesma posição no céu. Mas o dia sideral, que é a verdadeira rotação de 360 graus da Terra, leva 23 horas, 56 minutos e uns 4 segundinhos. Esse é medido em relação a estrelas bem distantes, que estão praticamente fixas. E esta ilustração aqui mostra perfeitamente o porquê disso. Essa diferença de quase 4 minutos existe porque, ao mesmo tempo que a Terra gira, ela também está andando na sua órbita em volta do Sol. Vamos ver passo a passo como funciona. Vamos começar no ponto T. Imagine que, da nossa perspectiva aqui na Terra, o Sol e uma estrela muito, muito distante estão perfeitamente alinhados no céu. Esse é nosso ponto de partida. Agora, a Terra dá um giro completo de 360 graus e chega no ponto T. A estrela distante, lá longe, está alinhada de novo. Mas repare, como a gente também andou um pouco na nossa órbita, o Sol ainda não voltou para o lugar. E aqui se completa um dia sideral. A Terra precisa girar só mais um pouquinho por cerca de 4 minutos para compensar esse avanço na órbita. E aí sim, no ponto T', o Sol finalmente se alinha de novo. E pronto, isso completa o dia solar de 24 horas que a gente conhece.
Agora que a gente já entendeu a inclinação e a órbita, dá para ver como esses mesmos princípios criam alguns dos fenômenos mais extremos do nosso planeta, a vida lá nos polos. Pois é, essa inclinação da Terra tem consequências realmente dramáticas perto do topo e da base do mundo. Lá nos polos, o efeito da inclinação é elevado ao máximo. Durante o verão de um polo, ele fica inclinado direto para o Sol por meses, o que resulta em luz do dia contínua. É o famoso sol da meia-noite. Já no inverno, acontece exatamente o contrário, mergulhando a região em meses de escuridão. E tudo isso por causa daquela mesma inclinação de 23,5 graus. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A cada nascer do Sol, a cada mudança de estação, a gente está participando de uma dança cósmica. Uma dança governada por uma simples inclinação e uma jornada anual. É uma coreografia invisível que, no fim das contas, molda cada aspecto da nossa existência.